Fala galera, tudo bem? Beleza com vocês? Aqui é o professor Leandro, professor de língua portuguesa. Uma saudação aí aos meus alunos do primeiro ano do ensino médio da Escola Estadual Joaquim Maurício, tá bom? Nós vamos fazer a análise e a correção da semana 3 do PET do primeiro ano. Tudo bem? Pegue aí o seu material, olhe se você fez de acordo com o que a gente vai analisar aqui, tá bom? Na semana 3, a gente vai continuar no eixo temático, né? Linguagem e língua. No tópico é a variação linguística no português brasileiro. Nas habilidades é reconhecer essa variação, não demonstrar preconceito linguístico, entender que existe variação por motivos políticos, sociais, culturais e compreender e se adequar, né, dentro dessa variação linguística. Os textos que a gente vai tratar aqui são bem interessantes, vai exemplificar muitas habilidades aí. Então, conteúdos relacionados a preconceito linguístico. Então, vamos às atividades. Atividade 1. Leia os fragmentos de texto abaixo. Fragmento 1. SOS português. Não ajuda, né? Português. Por que pronunciamos muitas palavras de um jeito diferente da escrita? Pode-se refletir sobre esse aspecto da língua com base em duas perspectivas. Na primeira delas, fala e escrita são dicotômicas, o que restringe o ensino da língua ao código. Daí vem o entendimento de que a escrita é mais complexa que a fala, e seu ensino restringe-se ao conhecimento das regras gramaticais, sem a preocupação com situações de uso. Outra abordagem permite encarar as diferenças como um produto distinto de duas modalidades da língua, a oral e a escrita. A questão é que nem sempre nos damos conta disso. Então, ele está mostrando essa dicotomia que existe entre a fala e a escrita. Eu até coloquei aqui essa palavra aqui, eu a destaquei e coloquei o seu significado. É muito importante quando você se deparar com uma palavra diferente, que você não sabe o seu significado. Se você não conseguir determinar o significado pelo contexto, você buscar um dicionário. A gente tem dicionário hoje nos aplicativos. Eu tenho uns 3 ou 4 dicionários no meu celular, inclusive o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que mostra se uma língua existe ou não, para a gente ir a cada dia acrescentando, né, ao nosso vocabulário. Então, dicotomia quer dizer divisão em dois, uma oposição à outra. Então, a questão de fala e escrita, elas são dicotômicas, são coisas separadas, parece que com regras diferentes, né? Então, não é uma coisa só, não é uma junção, não é uma união, é uma separação entre fala e escrita. Então, a gente sabe que a escrita, para nós, é uma coisa que demanda mais regras, mais complicação, e a fala a gente coloca uma coisa mais frouxa, mais solta, né? Existem situações mais espontâneas, né? Agora, na escrita, a gente acaba caprichando mais. Então, aí ele coloca, né, o que restringe o ensino da língua ao ensino do código, certo? E a diferenciação entre língua oral e escrita. Então, há essa dicotomia, essas distinções dentro do ensino do português. No texto 2, todas as variedades linguísticas são estruturadas e correspondem a sistemas e subsistemas adequados às necessidades de seus usuários. Mas o fato de estar a língua fortemente ligada à estrutura social e aos sistemas de valores da sociedade conduz a uma avaliação distinta das características das suas diversas modalidades regionais, sociais e estilísticas. A língua padrão, por exemplo, embora seja uma entre as muitas variedades de um idioma, é sempre a mais prestigiosa, porque atua como modelo, como norma, como ideal linguístico de uma comunidade. Do valor normativo decorre a sua função coercitiva sobre as outras variedades, com o que se torna uma ponderável força contrária à variação. Então, dentro do português, a gente tem várias variantes, né? O português padrão, né, é aquele que mais se sobressai por causa do seu modelo, por causa das suas regras, e ele acaba se impondo, olha aqui, ó, do valor normativo, né, das suas normas, das suas regras, decorre a sua função coercitiva. O que é coerção?
é que exerce ou pode exercer coação, que obriga ou sujeita pela intimidação, pela força ou pela violência. Então, o português padrão, ele se impõe sobre as demais variantes por causa da sua maior elaboração, das suas regras e tal, né? Então, no português brasileiro, a norma padrão é aquela que se sobrepõe àquela de maior prestígio que quem a domina consegue expressar de uma maneira de maior valor dentro da língua portuguesa. Agora, a gente tem que entender, a gente está trabalhando com preconceito linguístico, não quer dizer que as outras variantes são inferiores. Por isso que a palavra é variação, né? Se a pessoa conseguiu se comunicar lá dentro do seu contexto, aquela variante linguística está servindo para ele. Agora, a gente tem que aprender a adequar as situações de uso da língua às situações de vida, né? Numa situação informal, eu posso usar uma linguagem mais informal. Numa situação que exige de mim uma padronização, eu tenho que usar um português mais padrão, né? Para que eu possa atingir a todos e não cair talvez no mal entendimento ou até no desprestígio, né? Porque o português padrão é o que tem mais prestígio, tá? Então vamos às perguntas. O assunto tratado no fragmento 1 é relativo à língua portuguesa e foi publicado em uma revista destinada a professores. Entre as características próprias desse tipo de texto, identificam-se marcas linguísticas próprias do uso. Então, para professores, características próprias desse tipo de texto. Então, marcas linguísticas próprias do uso regional, literário, técnico, coloquial ou oral. Então, essa daqui, a resposta correta, é a letra C. Próprias do uso técnico por meio de expressões próprias de textos científicos, né? Então, essa questão do literário aqui, que talvez poderia, vem mais a questão de literatura mesmo, de textos literários. No nosso caso aqui, como fala que foi destinado a professores, né? Existem termos técnicos, aqui, dicotômicos, código, né? Então, a gente que trabalha com línguas, com linguagem, a gente tem um monte de palavrinhas, de termos, né? Que a gente já está acostumado a lidar com elas no estudo das classes, no estudo da história da língua. Então, a gente acaba se acostumando como qualquer profissão. Dentro da área do direito, as pessoas que estão ali inseridas têm um vocabulário muito específico delas, da área da medicina, de qualquer área, né? Então, eles têm um vocabulário técnico específico deles, tá? A próxima pergunta. A partir da leitura do fragmento 2, podemos inferir que uma língua é, letra A, conjunto de variedades linguísticas, dentre as quais uma alcança maior valor social e passa a ser considerada exemplar? A letra A já atende, né? Eu não vou ler as demais, porque você vai ler aí as demais, sempre vai ter uma coisa ou outra que foge da pergunta. Então, a língua é um conjunto de variedades linguísticas. Então, é um conjunto de variedades, dentre as quais uma alcança maior valor social e passa a ser considerada exemplar. Qual que é a norma padrão? Por isso que deve ser um objetivo de nós, como cidadãos, enquanto pessoas, a gente colocar esse objetivo de dominar, né, o nosso idioma, a nossa língua, a língua portuguesa, porque isso vai te dar mais confiança na hora de se expressar, vai te dar mais força, mais poder, se você souber usar bem a língua, tanto falada como escrita. Você não vai ter medo, né? Muita gente, às vezes, não gosta de se expressar, não gosta de escrever, porque tem medo de escrever ou falar alguma coisa que está errada e as pessoas rirem, ridicularizarem. As pessoas que estão fazendo isso estão erradas, porque elas estão demonstrando preconceito linguístico com a variante da pessoa que está falando. Mas a pessoa que está falando também, ela pode e deve querer buscar dominar o português padrão para que possa atender a todos e não se sentir intimidado por ninguém. Então, isso é um bem, é um valor maravilhoso a gente dominar a nossa língua portuguesa, tá bom? Estou aqui para isso, né? A gente está estudando junto, a gente chega lá. Número 2.
leia o texto. Então, o bom dessas interpretações é o texto. Então, eu vou priorizar o texto porque o texto nos ensina muitas coisas. Então, não vou fugir dele, porque ele é que traz o ensinamento para a gente. Então, vamos lá. A variação é inerente às línguas, ou seja, já está dentro delas, elas são próprias. A variação é própria de uma língua, porque as sociedades são divididas em grupos. Há os mais jovens e os mais velhos, os que habitam numa região ou outra, os que têm esta ou aquela profissão, os que são de uma ou outra classe social e assim por diante. O uso de determinada variedade linguística serve para marcar a inclusão num desses grupos, dá uma identidade para os seus membros. Aprendemos a distinguir a variação. Quando alguém começa a falar, sabemos se é de São Paulo, se é gaúcho, se é carioca, ou é português, ou italiano e tal. Sabemos que certas expressões pertencem à fala dos mais jovens, que determinadas formas se usam em situação informal, mas não em ocasiões formais. Saber uma língua é ser poliglota em sua própria língua. Espetacular isso aí, né? Saber uma língua é ser poliglota em sua própria língua. Depois eu vou comentar. Saber português não é só aprender regras que só existem numa língua artificial usada pela escola. As variações não são fáceis ou bonitas, erradas ou certas, deselegantes ou elegantes. São simplesmente diferentes. Como as línguas são variáveis, elas mudam. Então, gente, as variações não são bonitas ou feias, certas ou erradas, deselegantes ou elegantes. Elas são diferentes. Então, a gente tem que tirar dentro de nós também a questão do preconceito linguístico. A gente fala muito do preconceito, né, racial, o preconceito sexual e tantas outras coisas, né? Mas o preconceito linguístico é muito pouco falado, né? Eu, como professor de português, né, eu domino e sei um pouquinho mais, talvez, do que você a questão da nossa língua. Você acha que eu não escuto e vejo tanta pessoa falar alguma coisa fora da regra, fora da norma padrão? Já pensou se eu fosse lá e viesse corrigir, querer dar uma aula para a pessoa em toda a situação? Eu me tornaria uma pessoa arrogante, pessoa pedante, né? Então, o objetivo da língua é a comunicação. E eu entendo que cada pessoa teve uma escolaridade diferente da outra, morou num lugar diferente do outro, teve uma condição diferente da outra, né? Só que nós temos que entender que tem uma variante que é de maior prestígio, que ela alcançou o status de modelo, porque ela tem mais normas, mais regras, né? E essa é a língua padrão. Agora, atente para essa declaração aqui, ó. Saber uma língua é ser poliglota em sua própria língua. Gente, isso é fantástico. Então, quando a gente sabe o português, a gente entende que dentro do português existem várias variantes. A língua dos jovens, dos mais velhos, das pessoas que moram mais na cidade, das que moram mais no campo. E assim vai, as variações que existem dentro da língua, que moram num estado, que moram no outro, numa região diferente da outra, né? Então, a gente acaba aprendendo que existem muitas variantes dentro daquela língua. Então, você acaba sendo um poliglota. O poliglota é que entende várias línguas. Apesar do português ser um, mas ele tem muitas variantes. Muito bom o texto, né? É do Fiorin. Qual é o ponto de vista defendido pelo autor sobre as variantes linguísticas? Coloquei uma sugestão de resposta aqui, ó. As variações linguísticas são próprias da língua. Estão alicerçadas nas diversas intenções comunicacionais. A variedade linguística é um importante elemento de inclusão, além de instrumento de afirmação da identidade de alguns grupos sociais. O aprendizado da língua portuguesa não deve estar restrito ao ensino das regras, né? Pelo contrário, a gente tem que ter essa interação aí. Você pode dar um pause aí e copiar a resposta. Número 3. Leia a tirinha abaixo. Borges falou e disse: Por que o senhor publicou esse livro? Qual foi a sua maior motivação? Aí está o livro lá, né, O Fazedor. Ele responde: Motivação? Meu filho, um escritor publica um livro para parar de escrevê-lo. Eu não aguentava mais escrever e reescrever e revisar e acrescentar e suprimir e reescrever e consertar palavrinhas e revisar e reescrever. Então ele falou, vou publicar logo para parar de tanta revisão, né?
A norma padrão está vinculada à ideia de língua modelo, correto? Certíssimo. Seguindo as regras gramaticais de acordo com o momento histórico e com a sociedade. Quanto às variantes linguísticas presentes no texto, a norma padrão da língua portuguesa é rigorosamente obedecida por meio de. Então, em todas essas opções aqui, A, B, C e D, a que mais nos chama a atenção é a questão aqui desse pronome aqui, ó, lo, pronome oblíquo. Então, nós, usuários da língua portuguesa, o falante da língua portuguesa, o usuário médio, tem algumas coisas que ele tem muita dificuldade. Nem todo mundo domina bem o uso da crase, concorda comigo? A acentuação gráfica, os pronomes oblíquos, porque os pronomes pessoais, eu, tu, ele e ela, nós, vós, eles e elas. Esses pronomes pessoais, eles são deixados na língua para servir principalmente como sujeito da frase. Mas quando eu quero expressar alguém ou alguma coisa, eu não uso o pronome pessoal no caso reto, eu uso o pronome oblíquo, que é o te, me, se, nos, vós, lo, lá, no, na, que é esse caso aí, ó. Olha lá. Meu filho, deixa eu apontar aqui para você. Meu filho, um escritor publica um livro para parar de escrevê-lo. Se ele escrevesse assim, um escritor publica um livro para parar de escrever ele, eu incorreria num erro, porque o ele é usado principalmente como sujeito. E aqui ele está usando como objeto direto da frase, como complemento verbal, está completando o verbo. Então, eu não posso escrever ele, eu não posso dizer comprar ela, fazer ela. Eu tenho que dizer escrevê-lo, comprá-la, fazê-la. Tá? Então, se você não domina isso aí e quiser dar uma aprofundada, você pode buscar uma videoaula aí no YouTube sobre os pronomes oblíquos, quando que vem antes do verbo, no meio do verbo e depois do verbo. Isso aí, o nome técnico aí da gramática é próclise, mesóclise e ênclise, né? Então você pode procurar. Eu vou postar lá no meu canal lá do YouTube, na playlist lá do primeiro ano, você pode acessar que vai ter uma videoaula sobre isso aí, tá bom? Então se você ficou curioso e quer aprender a dominar isso aí, que eu acho que é uma coisa interessantíssima, você pode acessar lá, tá? Então é o seguinte, então a resposta vai ser o quê? Letra B. É do emprego do pronome oblíquo em meu filho. Um escritor publica um livro para parar de escrevê-lo. Então fica bem legal esse lo aí no final, né? Escrevê-lo. Gente, acabou. Foi tão rapidinho. Então eu fico por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Compartilhem o vídeo, deixem um joinha lá. Podem escrever alguma coisa que talvez vocês tenham ficado com dúvida, comente, tá bom? E até a próxima, se Deus nos permitir. Fique com Deus.